Clarissa Barros Assede Mateus de Oliveira é a vereadora Clarissa Garotinho, eleita com 42.062 votos pelo PMDB. É presidente da Comissão de Turismo e integra a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Participa da CPI da Música, é presidente da Comissão Especial de Consolidação das Leis Municipais e da Comissão Especial de Ações do Choque de Ordem. Integra a Comissão Especial do Comércio Ambulante no município. Jornalista, solteira, torce pelo Fluminense. Bem, antes de ser vereadora, eu estudei jornalismo na faixa. Fui presidente da Juventude do PMDB, o meu partido, e integrei a diretoria da União Nacional dos Estudantes. Atuei também numa empresa da nossa família, onde eu trabalhava, fiz estágio com produção, em televisão, fiz programas em diversas rádios e participações especiais. Eu não nasci na cidade do Rio de Janeiro, eu nasci na cidade de Campos, no interior do nosso estado. E moro no Rio já há mais de 10 anos. Eu acho que, como toda pessoa que vem morar na cidade do Rio de Janeiro, acaba se encantando com a nossa cidade. Porque o Rio de Janeiro é essa cidade maravilhosa, essa cidade que tem uma energia boa, um astral muito legal. É uma cidade muito bonita, com praias, com uma beleza natural incrível. Mas quando você começa a conhecer a cidade do Rio de Janeiro mais a fundo, a gente vê que a cidade do Rio é uma cidade muito desigual, onde poucas pessoas têm muito e a maioria das pessoas não tem nada. É uma cidade partida, uma cidade com muitas injustiças. É justamente visando contribuir para diminuir essas desigualdades sociais que eu decidi ser candidata a vereadora. Estou gostando muito de ser vereadora, eu gosto muito do que faço, eu batalhei muito para chegar até aqui. Estou me esforçando para fazer o melhor possível e eu não sei fazer nada se eu não gostar do que eu faço. Tudo que eu faço na vida eu faço de coração, eu tenho que me entregar por inteiro as coisas que eu faço. E ser vereador é algo que me dá realmente muita alegria. Quando o representado, nos elege, não se sente de fato representado por nós, isso é um grande problema para a democracia. Então esse é o meu principal objetivo, resgatar a credibilidade da Câmara de Vereadores e do Legislativo da nossa cidade. Um governo ele existe justamente para equilibrar a sociedade, para fazer com que as pessoas tenham melhores oportunidades, para fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Então eu acho que não existe uma única área da administração pública que nós, vereadores, devemos nos interessar. A gente tem que pensar a administração pública como um todo, porque o papel, na verdade, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, é fazer essa interlocução das partes justamente para que a gente possa garantir uma boa cidade. E eu acho que uma boa cidade é aquela que garante aos seus moradores o acesso aos seus direitos fundamentais. Eu não sou vereadora de um bairro ou de uma região. Eu tive votos em todas as zonas eleitorais da cidade do Rio de Janeiro. E assim também foi na minha campanha eleitoral. Eu fiz a minha campanha da Leopoldina, da Ilha do Governador até Pedras de Guaratiba. E tive votos espalhados por toda a região da cidade. Eu acho que o vereador, embora muitas vezes alguns tenham uma atuação mais restrita a um bairro ou uma região, ele não tem que pensar apenas uma região da cidade, ele tem que pensar o desenvolvimento da cidade como um todo. Meu primeiro grande projeto, e eu acho que esse projeto contribui com o nosso trabalho de resgatar a credibilidade da Câmara de Vereadores, é reduzir as férias dos próprios vereadores, as nossas próprias férias. De todas as funções públicas, talvez o vereador ela seja uma das mais importantes, porque o vereador é aquele que faz o contato direto do cidadão, que ajuda nessa interlocução, do cidadão e dos problemas da cidade, dos problemas do dia a dia com o Poder Executivo. Então, eu acho que o papel do vereador é fundamental, é muito importante. É um papel não só de legislar em favor da cidade, não só de fiscalizar o poder público e as ações do Poder Executivo, mas também de fazer essa interlocução da sociedade, das pessoas com o Poder Executivo, de pensar os problemas grandes da cidade, mas também pensar nas questões mais imediatas que fazem diferença na vida das pessoas. E esse é o papel do vereador. E o papel da Câmara Municipal é estar sempre fazendo uma revisão das leis, propondo novas leis, fiscalizando essas leis para ver se de fato elas estão sendo cumpridas e fazendo leis que de fato possam interferir e influenciar de verdade na vida das pessoas. Eu acho que é isso que a população espera. A fidelidade partidária, eu considero que ela seja importante, mas muito mais do que a fidelidade partidária, é necessária uma reforma política no Brasil.
Hoje você já não sabe mais definir no Brasil o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Esses conceitos estão muito confusos. Isso faz com que a população brasileira eleja os seus representantes não pelos partidos ou pelas ideias, mas sim por uma pessoa. Torna a eleição personalista demais, porque, na verdade, o que perdeu a identidade foram os partidos políticos. Então, antes da gente discutir fidelidade partidária, a gente tem que fortalecer os partidos políticos e os partidos têm que fazer os seus programas, os seus estatutos e deixar claro para a população quais são as bandeiras que cada partido defende, até para que as pessoas possam escolher qual partido, com qual partido ela mais se identifica, as pessoas possam definir se querem ou não se filiar a um partido político de acordo com as metas, com os objetivos e com as bandeiras de cada partido. Isso eu acho que é fundamental. Eu questiono muito a votação em lista fechada. Eu, por exemplo, sou filha de políticos, eu sou filha de 2 ex-governadores. Para mim, talvez, eu não tivesse tantas dificuldades em ser uma das primeiras dessa lista. Mas eu fico pensando, uma liderança, alguém novo, alguém que não está no cenário político e que se preocupa de fato com a nossa cidade e quer se candidatar a vereador, eu acredito que essa pessoa vai ter mais dificuldades em ser um dos primeiros da lista. Na verdade, você vota na lista e você elege, né? Você tem o cálculo da proporcionalidade e se você teve votos suficientes para eleger 5 vereadores, você vai eleger os 5 primeiros daquela lista. Eu acho que isso dificulta o acesso de novas lideranças e de pessoas que não têm hoje inserção no meio político de se inserir nessa lista. Então, eu questiono esse sistema. O financiamento público das campanhas eleitorais também é outra questão polêmica, né? Porque as campanhas eleitorais não são campanhas, em geral, muito baratas. E se você pensar que você está tirando dinheiro dos impostos, né, recursos públicos para investir nessas campanhas, talvez a própria população não compreenda isso. No entanto, né, a gente também hoje tem essa questão do financiamento que não é público e que também traz muitas complicações, né, nas campanhas eleitorais. Então, talvez o financiamento público fosse bom se ele fosse exclusivamente público. Eu não sou particularmente contrária ao voto obrigatório. Eu acho até que a gente pode, a democracia brasileira, ela pode amadurecer até o dia em que a gente não precise ter o voto obrigatório. Mas hoje eu acho que é válido. Muitas vezes a população julga todos os políticos da mesma forma, né? E isso porque no próprio meio político a gente sabe que tem políticos que não dão bons exemplos. Eu não costumo julgar todos os políticos de forma igual, até porque eu acho que a política ela é feita de pessoas. Pessoas têm caráter diferente, têm personalidades diferentes, têm ideias diferentes, e isso em todos os ambientes. Se você for ver, por exemplo, na educação, você tem bons professores e você tem maus professores. Na medicina, você tem bons médicos e você tem maus médicos. E na política, você também tem bons políticos e maus políticos. E muitas vezes a população não consegue diferenciar o bom político do mau político. Acaba jogando tudo numa panela só e considerando todos iguais. O executivo, o legislativo e o judiciário são poderes que são independentes. E para uma boa relação entre eles, eu acho que o fundamental é preservar a autonomia de cada um dos poderes. Agora, essa autonomia, ela tem que ser uma autonomia que tenha um trabalho também harmônico. Porque a harmonia entre os 3 poderes, e principalmente entre o legislativo e o executivo, ela é fundamental. Nós estamos hoje vivendo um momento na cidade do Rio que é um momento muito especial. É um momento de crise econômica, é um momento que está afetando a economia da nossa cidade, é um momento em que essa crise econômica diminui também as receitas do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que nós, vereadores, estejamos trabalhando em parceria com o Poder Executivo, cada um mantendo a sua autonomia, mas esse trabalho harmônico, em parceria, para que a nossa cidade possa se desenvolver, para que juntos o Poder Legislativo e o Poder Executivo possam estar buscando soluções para os grandes dilemas da nossa cidade. Então, é fundamental essa harmonia entre os poderes. Uma crítica que eu ouvi muito das pessoas durante o processo eleitoral em relação aos políticos é que os políticos fazem campanha, aparecem, pedem o voto e depois o contato dessas pessoas com os políticos se torna muito difícil. Costuma dizer, aparece aqui de 4 em 4 anos, pede o voto e depois a gente não consegue nem falar mais com o vereador. Então, eu acho que é fundamental o vereador buscar
uma forma de interagir com essas pessoas durante todo o mandato. E eu estou fazendo isso não só através do meu site, mas eu estou criando também um gabinete móvel que vai percorrer as regiões da nossa cidade, os grandes centros urbanos, as comunidades carentes, prestando contas do nosso mandato e ouvindo das pessoas quais são as reais necessidades de cada região. Eu acho que esse contato com as pessoas é bom. É bom porque a gente convive, vê de perto os problemas da nossa cidade e assim eu acho que a gente tem mais sensibilidade para legislar de fato, de acordo com aquilo que a nossa cidade precisa.